Oi, eu sou o Jorge. O Josué foi convocado para o torneio da rua, onde os mais poderosos vendedores se encontram para um desafio. Ei, aquele não, o cara aparentemente fraco, mas com certeza vai ser um pós final mega forte, usando uma roupa com o mesmo símbolo do selo da carta deixada para Josué? Josué, essas pessoas são muito fortes. Será que iremos conseguir vencer? Ah não, parece que ele vai perder naquela luta. Você deve tomar cuidado. Meu Deus, não pode ser! Não! Oh não, Josué! Cuidado! Esse episódio de Banco de Josué e o Hakusho será... O torneio começa. Josué versus Zé do Boteco. Bem-vindos à Banca do Josué, o podcast Quadrinhos e Ska. E meu nome é Alvarez e eu gostaria de lembrar que All Star, antes de ser uma música do Shrek, era um ska feito para o filme Mystery Man, que é baseado num quadrinho chamado Flaming Carrot. Então, tecnicamente, é um ska de quadrinhos. E aqui comigo nós temos... Eu, chamo Jorge, já me conhece, né? Esse aí, meu amigo Alvarez. E é isso. Qual é a sua posição contra nós temos um podcast de ska e quadrinhos? Eu não gosto de ska. Eu odeio ska. Sempre que alguém fala de ska, eu me sinto como a pessoa da capa desse quadrinho que a gente vai ler hoje, galera. E hoje a gente vai falar sobre Super-Homem, Terra 1. E eu decidi que estava na hora da gente falar de um super-herói conhecido. Quem melhor do que o Super-Homem, não é mesmo? Alguns. Super-Homem Terra 1. Ele é escrito por J. Michael Straczynski, com arte pelo Shane Davis. O J. Michael Straczynski, eu diria que a maioria das pessoas gostam dele, mas ele tem algumas críticas talvez merecidas. Ele é conhecido por ter feito uma run bem grande de Homem-Aranha, que também é boa. Ele também escreveu já Thor, já... Então ele não é exclusivo da DC nem da Marvel, esse cara. Não, os escritores já escrevem pra várias coisas, de tempos em tempos que eles ficam exclusivos pra algum. Mas o J. Michael Straczynski, ele é também conhecido por ter sido o roteirista da série de TV Babylon 5. E é daí que vem algumas críticas dele, que é o fato dele ser principalmente um roteirista de filmes, de séries de TV, antes de ser um roteirista de quadrinhos. Então, às vezes as pessoas acham que ele fica muito preso aos 3 atos, tá ligado? De série e tudo mais, e acaba não funcionando direito com os quadrinhos. E então, Terra 1 foi feito em 2010 e o que saiu em 2013, Jorge? Saiu o Homem de Aço. Exatamente, o filme Homem de Aço, do Super-Homem. Obviamente, lendo esse quadrinho, dá pra perceber que o J. Michael Straczynski estava tentando conseguir um emprego escrevendo para esse filme. Porque esse livro, esse quadrinho, é obviamente um roteiro de filme. Inclusive, ele é tão um roteiro de filme que ele é uma origem do Super-Homem e alguns personagens dentro do quadrinho são obviamente desenhados. São atores. São atores que existem na vida real e que o desenhista desenhou como esses atores interpretando os personagens. Isso deu algum problema legal? Não. Mas, como a gente vai ver, esse quadrinho não virou o roteiro do filme Homem de Aço. J. Michael Straczynski não foi contratado. Vacilão. Apesar desse quadrinho ser uma origem melhor do que o filme Homem de Aço, na minha opinião. Entendi. Então, como eu disse, isso é uma origem do Super-Homem. Jorge, você sabe qual é a origem do Super-Homem? Ele veio de Krypton. Então, você sabe qual é a origem? Krypton. Não, a origem, história, origem do Super-Homem. Não, mas eu lembro sim, mais ou menos, que é pelo filme de Homem de Aço, o pai dele é de Krypton e ele é meio que perseguido politicamente. Aí ele vem pra Terra, aí na Terra ele... Não, aí o pai e a mãe dele mandam ele pra Terra, aí o pai e a mãe morrem perseguidos politicamente, e aí ele fica na Terra
criado pela mãe lá dele, o pai dele vai ter hackers e tal, e é isso. Então beleza, então você sabe a origem, então valeu pessoal. Isso foi o Super-Homem Terra 1. Pô, galera, valeu, muito obrigado por terem vindo. Agradeço. Então, como o Super-Homem, assim como o Homem-Aranha, é um personagem que tem a sua origem contada há 70 anos, que a gente não sabe. Depois de 70 anos, de 80 anos de personagem, a gente ainda não sabe a origem do Super-Homem. Então, Terra 1, que rolou, foi uma iniciativa começou em 2010, mais ou menos, da DC, de tentar atualizar os personagens. Na Marvel eles tinham feito o Universo Supremo, que foi uma atualização do personagem começando nos dias atuais. E aí a DC tentou fazer basicamente a mesma coisa com a Terra 1. Então você tem o Super-Homem Terra 1, Batman Terra 1, Mulher Maravilha Terra 1. E o que não é Terra 1 é o Lanterna quê? Verde. Hã? E o que não é Terra 1 é o quê? Não, é a continuidade normal. Terra 1 é como se fosse um selo. É tipo. Então, tipo Legends do Star Wars? Não, pode ser. Não, que Legend é tipo Vertigo, Ah, tá, entendi. Black Label, é tipo um universo separado com histórias separadas. Entendi. E elas começando hoje em dia, entre aspas, ainda mais entre aspas, porque Hoje em dia. o Lanterna Verde Terra 1 se passa no momento que a humanidade já está explorando o espaço, tipo, minerando asteroides, viajando pelo espaço Claramente hoje em dia. livremente. Então tem esse pequeno problema. E outro pequeno problema é o fato de que, por algum motivo, todos os quadrinhos se passam, exceto Lanterna Verde, se passam hoje em dia, mas o Super-Homem não sabe que o Batman existe, nem que a Mulher Maravilha existe e vice-versa. Tipo, teoricamente tudo se passa no mesmo universo, na mesma época, mas os super-heróis não interagem. Entendi. Eles são emos, né? Emo góticos. Não gostam de interagir com outros. Isso é a ideia do Terra 1. Então, Super-Homem Terra 1, ele começa com o Clark indo pra Metrópolis, chegando em Metrópolis. Clark já com seus 18, 19 anos, sei lá. Na real não, ele fala que ele passou por uma escola técnica, então ele deve ter uns 20. Ele encontra lá um hotelzinho barato pra ele ficar. Você vê ele é muito. Dá pra você ver pelo desenho e tudo mais que ele é muito isolado. Ele se isola do resto do mundo, ele tem tipo 3 camadas de roupa, ele tem uma camisa em cima, uma blusa em cima, um casaco. E ele não fala muito, ele anda sozinho pela rua, ele fica quieto, ele não responde direito. Então você vê que ele tem esse isolamento do resto do mundo. Você vai passando ali e você vai vendo que ele chegou em Metrópolis e ele tá procurando um emprego. Algumas pessoas consideram que o Super-Homem é super em literalmente todos os sentidos. Então você vê, primeiro ele se aplica para um time de futebol americano e ele destrói todo mundo do time e o técnico do time pede um contrato com basicamente um cheque em branco para contratar ele. Aí depois ele vai para uma empresa de químicos e ele resolve uma equação que eles estão há 3 anos tentando resolver. E aí também os caras falam que vão pagar qualquer coisa para ele juntar eles. Ele tenta um time de beisebol, a mesma coisa, uma empresa de finanças também, a mesma merda, uma empresa de construção civil, a mesma bosta. E por fim, ele tenta ir no Clarim Diário. Ele fala com o Perry White, que é o editor do Clarim Diário, também é um personagem já conhecido. E o Perry vai entrevistando ele, e no meio dessa entrevista a gente encontra a Lois Lane, como você pode ver, é a atriz de Dexter. Não conheço a Dexter. E obviamente o desenhista desenhou ela. E depois também a gente vê que ela é uma mega repórter e tudo mais. O Perry às vezes corta o que ela tá falando porque ela
fala demais dentro das notícias e tudo mais, e sai do foco. Depois a gente tem o Olsen, que é o fotógrafo do Clarim Diário, que também é um personagem histórico do Super-Homem, melhor amigo do Super-Homem. Esse eu nunca ouvi falar. E ele é um mega fotógrafo, e aí o Clarim Diário tem um problema porque ele fica tirando fotos super foda, e aí só que o Clarim é um jornal que tá meio que em decadência nessa época. Então o Perry White ele fica reclamando que Não ganha ele tá direito. tirando fotos muito boas e gastando dinheiro à toa. Que ele não consegue imprimir fotos com a qualidade que ele tira. E aí, por fim, você vê o Super-Homem, ele sai depois da entrevista, o Perry dá um contrato pra ele, pra se ele quiser tentar se juntar à empresa. Ele já aperta a mão tudo mais, e aí você vê o Clark, ele sai e joga o contrato no lixo. Tem uma conversa dele com a mãe, e nessa época que o Clark ele foi pro Metrópolis, o pai dele já morreu. O Jonathan Kent já teve um ataque do coração e morreu. E diferente do Homem de Aço, ele não morre se jogando dentro de um furacão a troco de nada. Ele tem uma morte normal. E o Clark ele tá indo pra Metrópolis, tá mais procurando esses empregos, porque ele quer encontrar um emprego que pague bem pra sustentar a mãe dele, Uhum. que ainda tá lá na fazenda. E ele tem uma conversa com a mãe e tudo mais, e ele fala sobre como ele tem várias opções de emprego, recebendo dinheiro, muito dinheiro, suficiente pra cuidar dela e tudo mais. E ela responde que, tipo, ela não quer isso. Ela quer que ele escolha um emprego que deixe ele feliz. Que ela tá de boa, ela tem a fazenda, ela tem a família em torno da fazenda e tudo mais, a gente mal viu que cuida e ajuda ela. Então ela não precisa que o Clark Faça tudo tenha um por ela. emprego. Exato. E aí o Clark ele tá, como eu disse, ele tá nervoso e tudo mais, e ele tá melancolicamente viaja, voa até o espaço e observa a Terra enquanto pensa sobre o que ele vai fazer. É. É. E aí a gente tem uma outra mudança sobre a origem do Super-Homem. Como eu disse, isso acontece hoje em dia, entre aspas, então. A Martha e o Jonathan, eles são mais novos do que o normal, do que a história convencional, quando eles encontram Clark. E em vez deles estarem andando de carro pelo interior dos Estados Unidos e verem a nave do Clark caindo, o que aconteceu nessa versão é que eles estavam fazendo uma caminhada, uma trilha pela floresta em torno de Smallville, e eles viram a nave caindo. E eles foram até lá, eles viram que tinha um bebê lá dentro. E eles salvaram. Nossa, o desenho inteiro desse quadrinho é maneiro. Sim, a arte desse quadrinho é bem boa. E eles salvam o Clark, eles pegam um pedaço da nave, porque eles veem que a nave tá saindo energia dela, eles veem que a nave vai explodir. Uhum. E eles pegam o Clark, saem correndo, e enquanto eles estão correndo, tentando decidir o que eles vão fazer, eles veem uma série de helicópteros militares chegando na região. O pai do Clark não gostou da cara desses helicópteros, então eles resolveram ficar com o Clark. Entendi. E a história que eles contam pro resto do mundo é que, então, a outra alteração que eles fazem é que nessa história a Martha, ela tem uma irmã que ela saiu de Smallville, foi pra Chicago e se meteu com drogas e tudo mais, e ninguém sabe muito da vida dela. De Então quem? eles resolvem dizer que da irmã da Martha. Ah, tá, ok. E eles resolvem dizer que o Clark é o filho dela, que ela não tem condição de cuidar e tudo mais, então ela deu pra Martha e pro Jonathan criarem. Entendi. E aí a gente vê também a infância do Clark, sobre como ele sofria bullying, porque as pessoas sentiam que tinha alguma coisa diferente com ele. E ele nunca revidava. Ele nunca revidava porque ele Não. foi criado pra não revidar. Exato, pra, tipo, você é muito melhor do que qualquer um de nós, você é muito mais forte do que qualquer um de nós, você não pode sair espancando pessoa. Que droga. É aquela história, né? Com grandes poderes vem grandes traumas. Responsabilidade.
Também isso. No caso do Homem-Aranha é exatamente traumas. Tipo, essa é a coisa que faz o Super-Homem ser um bom super-herói, tá ligado? Porque, tipo, tem alguns autores que eles escrevem o Super-Homem como se ele fosse super em todos os sentidos. Então, tipo, ele tem super força, ele é um super gênio, mas também ele é um super mártir. Ele também é uma super pessoa só por super bondoso, só por ele ser o super-homem. Como se fosse parte dos poderes dele. Mas essa versão, essa visão do super-homem é melhor, uma visão de que ele é uma boa pessoa porque os Kent foram uma boa pessoa. Entendi. E criaram ele pra ser essa pessoa bondosa e que não vê a humanidade como sendo diferente ou menor do que ele só porque ele é o Super. super-homem. Outra coisa que tá rolando nesse quadrinho também é que tem um lado, a gente acompanha também um pouco da vida da Major Sandra Lee. Se eu não me engano, é o nome de uma personagem, é o nome de uma... Tem a doutora Sandra Lee no programa do Discovery Home and Health. Mas a Major Sandra Lee, ela é parte de um grupo do governo americano que capturou a nave do Clark. Parte daqueles helicópteros. E o que a gente descobre é que, tipo, a forma como a nave do Clark funcionava é que, tipo, quando ela caiu na Terra, ela explodiu, mas aquilo é só uma forma de proteger o Clark. Então, tipo, o pai do Clark, o Jor-El, ele sabia que quando o Clark chegasse na Terra, ele ia ser exposto à luz do nosso Sol e ele ia ficar super forte. Então a nave ia explodir para afastar qualquer coisa que tivesse no entorno dele. E depois a nave ia se reconstruir. E o que os cientistas da Terra descobrem agora, 20 anos depois, é que nas moléculas da nave, além da nave estar se reconstruindo como se tivesse células de tron, nos átomos da nave tem escrito coisas. Os caras são brabos. Então, tipo, a ideia é que o Jor-El, quando ele fez a nave, ele colocou nos átomos da nave todo o conhecimento de Krypton. Para que o super-homem, quando ele ficasse mais velho, ele conseguisse ler isso e obter todo o conhecimento de Krypton. Doideira. E aí, quando tá acontecendo isso, o Clark tá andando pela cidade e ele vê que o apartamento dele, o hotel que ele tá, o quarto hotel dele, tá pegando fogo. E aí ele sai correndo pra lá, pra dentro do quarto, pra salvar alguma coisa. E a gente vê que ele salva o uniforme de super-homem dele e o pedaço de metal que os pais tinham recuperado da nave quando ele caiu quando criança. E ele vê que tipo, o pedaço de metal tá super aquecendo e foi isso que gerou o fogo. Mas vem cá, por que ele queria salvar a roupa dele? Pega fogo a roupa dele? Então, a roupa dele, primeiro que ele não quer ser o super-homem, mas é a Marta que quer que ele seja o super-homem. E o que aconteceu é que tipo, a Marta tinha essa ideia de ele virar um super-herói algum dia. Então ela pegou o tecido que o Clark estava enrolado quando bebê, quando ele estava na nave, e ela usou esse tecido para fazer o uniforme dele de super-herói. Entendi. Então esse tecido ele é material kryptoniano, então ele também é super resistente. E um pouco mais pra frente a gente vai ver ela falando sobre isso, esse flashback do Clark quando ele era criança, com ela fazendo essa roupa. E você tem o pai do Clark falando que ele não quer, ele quer que o Clark nunca tenha que usar essa roupa. Ele entende que o Clark não quer ser diferente, o Clark quer ser como qualquer um. Mas pode ser que um dia ele tenha que ser. Ele tenha que usar essa roupa e ele tenha que ser o super-homem. E aí a Marta mostra a roupa pra ele. E ele tem duas perguntas. Primeiro ele pergunta por que ela não fez uma máscara, porque ela fez só uma roupa.
E ela responde que se ele tivesse uma máscara, as pessoas não iam poder confiar nele. Ah, isso é Ele inteligente. é muito. Então ele é muito forte. Então se ele usasse uma máscara ainda, as pessoas iam ter medo dele. Era Então, ele inteligente. precisava não ter uma máscara pra que as pessoas pudessem confiar nele. E aí ela fala que a máscara tem que ser o que você vai usar no resto da sua vida. A máscara tem que ser Clark Kent. Era inteligente. E depois ele pergunta por que ela colocou um S no meio da rua. Ah, pergunta de $1 milhão. No Homem de Aço, eles inventam que esse é o símbolo De que esperança. significa esperança, exato. Que é idiota. Nesse quadrinho, a Marta ela responde que ela colocou S porque... Então, na versão brasileira, ela fala que é porque ele veio das estrelas para aquecer o coração dos humanos. Então, S significa sol. Então, ela queria que o nome dele de super-herói fosse Sol. Entendi. Em inglês. Eu acho meio bosta. Na versão em inglês, que eu acho melhor, aí o que ela diz é que o S significa filho, significa son. Porque ele é o filho deles. E ele seria o filho da humanidade. Mostrando que ele seria Eu achei o pior. de nós. Eu acho melhor do que Sol. Eu não sei se você pode falar que ele é o filho da humanidade se nem humano ele é. Mas ele foi criado por humanos. Mas ele não é humano. Né? Um filho adotivo não é um filho, Jorge? Não, eu não disse isso. Ele continua sendo filho deles, mas ele não é humano. Mas, então, os dois nomes são bosta, no final das contas. Você prefere o E quê? o Jonathan, ele responde. Não, mas você Ele prefere é esses só- dois? Sol, filho. Dentre os dois, eu prefiro filho. Tá, não. E o outro, o da esperança? Eu prefiro esperança. Com certeza filho. Eu prefiro esperança. Eu Fala. prefiro a verdade, na real. Que é quando o Jonathan interrompe a Marta e fala: esse nome é bobo e piega demais. O S significa super-homem. Isso é mais plausível. Isso é mais plausível. Ele foi direto. E aí o que acontece é que a gente descobre o porquê que tá... O primeiro super-homem, ele olha o pedaço de metal. E ele ele usa a visão dele no máximo. E ele vê o que ele nunca viu, que é o que tá escrito nos átomos. E a nave tem um certo nível de sentiência. Então ela conecta com a mente do Clark e ela começa a fazer um download na mente do Clark das informações de Krypton. E aí o Clark ele meio que fica abalado, ele cai do céu que ele tá voando. E ele tem um flashback para a primeira memória da vida dele, que é o Jor-El e a Lara-El, que são os pais do Clark, colocando ele na nave, enviando ele pra Terra. Eles sabiam que ele ia ficar Eu- fortão. Sim, o Jor-El ele fala isso, que ele pensou em tudo e que ele sabe que ele vai chegar na Terra e que na Terra ele vai ter superpoderes. Você sabe por que o super-homem tem superpoderes na Terra? Eu sei que tem a ver com o nosso sol, mas aí eu não prestei atenção no filme. Tá. Exato. É porque o nosso sol é uma espécie de estrela diferente, não sei. Isso, é mais ou menos isso. Os kryptonianos, eles absorvem radiação dos sóis, das estrelas no geral. E, tipo, sendo que o Sol são uma das mais fortes. Então, dependendo do tipo de Sol, do tipo de estrela que eles estão absorvendo, eles têm poderes diferentes. Entendi. O Sol do sistema solar de Krypton era um Sol vermelho. Então, a radiação de Sol vermelho faz com que os kryptonianos não tenham nenhum poder. Eles são iguais aos humanos. Mas o nosso Sol, ele é um Sol amarelo e ele dá todos os superpoderes pro super-homem. Entendi. Mais pra frente, você tem um personagem que ele entra mais em detalhes sobre isso. E ele fala os diferentes tipos de luz. Deixa eu ver se eu encontro. Olha, basicamente cada tipo de radiação solar dá uma energia diferente para os kryptonianos. Entendi.
E também a gente, voltando lá para o que tá rolando, a gente vê que o motivo que o metal tá superaquecendo é porque a nave tá superaquecendo também, a nave na base militar, e ela tá. Ela colocou na quinta marcha, tá ligado? Ela tá se reconstruindo mais do que ela se reconstruiu ao longo dos últimos 20 anos. E isso tá acontecendo porque tem uma invasão alienígena Sim. na Terra. Os E caras aí chegaram começa por uma força. invasão. Exato. E aí começa com as naves atacando. E eles estão atacando simultaneamente em desculpa, em Metrópolis, no Egito, na Rússia, em várias capitais diferentes da Terra e em Metrópolis. E por acaso, a nave principal está em Metrópolis. Quem diria? Completo acaso. Pelo menos não é Nova York, né? Porque é sempre Nova York. Assim, Metrópolis já é Nova York. Não, Metrópolis é Metrópolis. Sim, mas Metrópolis já é baseado em Nova York. Não, mas Metrópolis é Metrópolis. Mas já é baseado em Nova York. E aqui tem um. É que os nossos Ele bota, ouvintes. Nossos ouvintes não podem acompanhar o que tá escrito, né? Mas eles vendo a edição em inglês, eles vão ver que na parte ali do noticiário, que tá sendo noticiário que há aliens entre nós, eles falam Aliens Among Us. Isso é uma clara referência ao Among Us. Sus. Isso daí foi muito susto, cara. Muito susto. Uma referência de 10 anos depois pra um grande jogo muito sus chamado Among Us. Eu já sabia. E aí, nisso tá acontecendo a invasão. Clark O acorda, né? Harry, a galera no Clarim Diário, eles estão discutindo o que eles vão fazer. Caralho, eu sou um retardado. Por quê? Clarim Diário é o jornal do Homem-Aranha. É, eu tô vendo você falar Clarim Diário, eu tô vendo Daily Planet ali, eu tô tipo, what? É, o Planeta Diário é o nome do Super-Homem. O do Homem-Aranha é alguma coisa Bugle. É, Clarim Diário. Não, mas qual é em inglês? Daily Bugle. É Bugle, né? Ah, tá. Acho que é. Mas bora. O cara é muito poser, né, velho? Foda pra Cara, caralho. eu sou um fake nerd, guy. Mas beleza. Aí os caras do. Mas aí tá o Perry, o Olsen, o Jimmy Olsen e a Lois Lane conversando no Clarim Diário sobre o que eles vão fazer. O Perry tá falando, vamos geral se esconder. Só que a Lois Lane e o Jimmy Olsen falam, não, a gente é jornalista, vamos pra rua, vamos fazer reportagem. E aí, depois de já tá rolando o ataque das naves e tudo mais, as naves começam, e tipo, os aliens obviamente estão ganhando, as naves começam a descer na Terra e vem a infantaria. Então ela já abre as portas e começa a sair um bando de mecha. E os mecha começam a atacar a cidade e tudo mais. E nisso que se mostra quem é a pessoa que está liderando a invasão. Eu fico um pouco triste, cara, porque os mechas parecem muito foda, mas eles não aparecem tão no quadrinho. É, eles parecem ser. Eles parecem meio que Alien, né? Tipo. Sim, eles são. Não, tipo do Alien Predador, tipo, eles parecem o Alien. Aí aparece o cara que está liderando a invasão. E ele se chama Tyrell. E ele, obviamente, é uma referência a Blade Runner. Por quê? Porque ele tem o rosto todo branco, com a maquiagem que parece muito a maquiagem daquela personagem feminina de Blade Runner. Ah, tá. Sei. E Tyrell é basicamente o nome da empresa que faz os replicantes em Blade Runner. Entendi. É, faz sentido. É, exato. O nome da empresa em Blade Runner que faz replicantes se chama Tyrell Corporation. E ele fala que a Terra... Ele começou todo esse ataque e ele ainda não tinha dito nada porque ele estava analisando as línguas da Terra para ele poder se comunicar com as pessoas. E que ele estava demorando demais e acabou destruindo muita coisa. Porque a gente tinha muitas línguas que a gente devia trabalhar em ter uma língua única. Pra ficar mais fácil pra ele. Então a gente não vai chegar a lugar nenhum como uma espécie. Reflexiva, né? Suspeita. Exceto que Esperanto nunca funcionou, né? É. Eu sei falar Esperanto. Eu fazer isso, não funcionou. Você não sabe, não? Pior que outro dia eu testei isso, eu peguei um texto pra ler em Esperanto, umas frasezinhas. E até que dá pra entender. É o que? É baseada no que? Latim também? Sei lá.
Cara, algumas palavras são baseadas em latim. Tem bastante coisa baseada em latim, mas também tem anglo-saxônica e tudo mais. Então, tipo, você sabendo inglês e português, espanhol, que a gente sabe, dá pra pegar um pouco. Ah, a gente é brabo mesmo, né? O negócio do Tyrell. Qual é a do Tyrell? Ele é de um planeta. Ele é de uma espécie de um planeta. Que é o equivalente de Marte, só que de Krypton. Uhum. E por algum motivo, que não é explicado, os kryptonianos e o povo do Tyrell se odeiam. Então, a órbita de Krypton e do planeta do Tyrell, que eu não lembro o nome e que eu não vou tentar me lembrar, a órbita deles deixava o planeta bem distante, mas a cada 20 anos Eles os se planetas aproximavam. chegavam próximo o suficiente que eles podiam interagir um com o outro. Uhum. E então, de 20 em 20 anos, os planetas guerreavam. Só, mas então, o quê? De 20 em 20 anos, a órbita do planeta E eles podiam se deixava interagir. eles próximos. Isso. E eles usavam esse tempo pra se matar. Ah, que genial. Os caras são muito bons. E aí o que aconteceu é que, tipo, os dois planetas eles chegaram num ponto que eles estavam equilibrados. Em poder de luta. Isso. Então, tipo, ninguém ganhava a guerra. A cada 20 anos que eles guerreavam e ninguém ganhava. Entendi. Só morria gente dos dois lados, mas Ah, não top. dava em nada. Até que um dia chegou uma pessoa no planeta do Tyrell. E essa pessoa, que eles não falam quem é. Mas isso nos quadrinhos em si, ou Não, nessa origem. nessa origem daqui, mas nos outros aparece. Isso. Ah, então tá. Não, nas outras não tem essa história. Essa história foi criada Ah, então tá, ok. Ele fala, então, em troca de vocês trabalharem pra mim, eu vou dar pra vocês um jeito de vocês destruírem Krypton. E a galera fala show. Top demais. Então, e essa é a outra mudança agora que acontece sobre como Krypton morreu. Originalmente, na maioria das histórias, é tipo o núcleo do planeta ficou instável e o pai do Clark, o Jor-El, ele percebe isso, mas ninguém acredita nele. E o planeta explode e tudo mais. Nesse quadrinho o que aconteceu foi que esse povo do Tyrell, eles receberam as máquinas do ser misterioso e essa máquina ela perfura o planeta e ela encobre o núcleo do planeta e impede que esse núcleo dissipe energia e ele colapsa e o planeta morre, o planeta explode. Mas aí também o Jor-El foi a única pessoa que percebeu isso, então ele fez a nave e enviou o Clark, o filho dele, pra longe. Gente finíssima. Só que uma das condições. Não é uma das condições, mas tipo. O Tyrell, ele odeia tanto os kryptonianos que alguns anos depois deles explodirem o planeta, eles perceberam que um kryptoniano sobreviveu. Caralho, nossa senhora. E então ele passou os 20 anos. os últimos 20 anos terrestres caçando o Clark. E ele tá indo de planeta em planeta, e ele ele mata todo mundo do planeta, e vai pro próximo. E aí, tipo, ele tá destruindo a Terra pra tentar chamar a atenção do Clark. E fazer com que o Clark se revele. E aí o Clark, ele pensa sobre a vida dele, sobre a mãe dele e tudo mais, e ele resolve que tá na hora dele ser o super-homem. Então ele coloca a fantasia e ele começa a lutar. De início ele tá usando a super velocidade dele para não ser percebido por ninguém e só destruir os robôs. Então em algum momento ele percebe que isso não vai ser o suficiente e ele vai para cima do Tyrell. E enquanto o Clark está conversando com o Tyrell revela que a mesma máquina que eles usaram para destruir Krypton, ele está usando na Terra. E aí também ele explica tudo o que eu falei sobre ele estar procurando o Clark, sobre como o Sol da Terra é o que dá superpoder pro Clark, mas
também dá superpoder pro Tyrell. E aí é aquela coisa, né, sobre como o Tyrell... basicamente acontece a mesma coisa que acontece no Homem de Aço. Você tem um personagem tão forte quanto o Super-Homem, invadindo a Terra e tentando matar geral, e o Super-Homem lutando contra ele. E aí depois que o Tyrell fala sobre a motivação dele, sobre estar tentando destruir a Terra e tudo mais, ele usa um... ele usa um raio de radiação vermelha, de radiação de sol vermelho, sobre o Clark, pra tirar os poderes dele. Pô, que vacilo. E nisso o Jimmy Olsen e a Lois Lane salvam o Clark, eles tiram ele da região de radiação vermelha e faz que ele tenha poder de novo. Nossa, mas a luta é muito... O desenho todo é muito bom, que isso. E a luta até que é boa, tá ligado? Você tem... Normalmente quadrinho eles fazem a luta ser rápida demais e acaba ficando meio bosta. Os quadrinhos da DC, mas aqui ela até que dura bastante. Nossa, o maluco tem uma asa muito pica, que isso. Sim. Caralho. E um rabo também. E é, né? Que daí é um rabo. E aí uma coisa que acontece enquanto eles estão lutando, o Tyrell ele fala pro Clark que o material que ele usou para fazer as naves dele e tudo mais também é um material reforçado do planeta natal dele, então o Clark não ia conseguir destruir as naves, nem a humanidade ia conseguir destruir as naves. E ele fala que é um material tão forte, quase tão forte quanto o metal kryptoniano. Quase. E aí o Clark ele pensa, porra, é um metal quase tão forte quanto o metal kryptoniano. Já sei o que eu vou fazer então. Usar o material ele kryptoniano pra bater lá. Ele vai na base militar, ele rouba a nave kryptoniana dele e ele só vai atravessando todas as naves do Tyrell Nossa. usando a nave dele. Mas eles não falaram que eles iam deixar a Terra de lado se o cara aparecesse? É, Mentira. mas ele é um vilão de quadrinho. Ah, ele mentiu e eu acreditei. Não acredito que eu acreditei. Nossa, vacilei. Então, e aí quando ele perfura a nave principal do Tyrell, o Tyrell vai até lá e a colisão da nave do Super-Homem com a nave do Tyrell acidentalmente ativa o raio de radiação vermelha, sol vermelho dentro da nave. Uhum. E isso deixa tanto o Super-Homem quanto o Tyrell sem poderes. E aí o Super-Homem só começa a meter soco na cara do Tyrell. Mas o Tyrell em si, ele seria o líder dessa Não, raça ele inimiga? É só um cara. Ele é só um cara. A raça inimiga ainda tá puta assim? É ele que é o puto da vida que quer matar? Então, eles não explicam muito sobre isso. Ele só é da Eles raça explicam inimiga se e quer matar. eles explicam se o Tyrell é o último sobrevivente também do planeta dele, ou se ele foi o encarregado de caçar o último kryptoniano. Eles não entram muito a fundo nisso. E também ele ficaria um pouco decepcionado quando ele descobrisse sobre o cachorro do Clark, que também sobreviveu, e a prima dele, que também sobreviveu. E também o planeta inteiro. O planeta não, a cidade kryptoniana inteira que também sobreviveu à explosão. Cheia de kryptonianos. Então aí tem a luta deles. Já no mesmo nível de poder, como se eles fossem humanos. E enquanto eles estão lutando, a nave tá caindo aos pedaços e aí cai um bando de entulho em cima do Tyrell. E você tem ele sangrando pela cara, todo fodido. E a nave vai se autodestruir, o Super-Homem ele pula pra fora. E enquanto ele tá caindo, a radiação do nosso Sol cai, afeta ele recupera os poderes. E ele não morre caindo no chão. Cara, é muito bom, né? Mas do que o Tyrell tá falando que ele não sabe? Sobre quem é aquela pessoa que ajudou ele. A pessoa que ajudou ele? Calma, o quê? Que ajudou a raça dele a destruir Krypton. Ah, tá. E aí quando o Clark ele sai do... Quando ele termina a luta, ele vai pra Terra, ele se veste De super? como Clark Kent de novo. Ah, tá. Ele tira a fantasia de Super-Homem. E ele vê a destruição e tudo mais, e ele meio que vê como ninguém estava ajudando direito.
E é nesse momento que ele decide que ele vai ser o repórter. E ele decide que a máscara dele vai ser o Clark Kent, o repórter do Planeta Diário. Então ele vai para uma loja, ele compra umas roupas fora de moda e que não encaixam direito nele. Que, tipo, ao longo da história toda você vê, tipo, eu falei, ele tá cheio de camada, mas tipo, ele tá estiloso. E nesse final ele pega umas roupas pra se fazer parecer o Clark Kent que a gente conhece. Então um cara mais bobo, com roupas fora de moda, óculos e tudo mais. Mas quem é essa moça do. Essa moça aqui, essa general aqui da vida? É a Major lá, Jane Lee, eu acho. Ah, tá. Ok. Sarah Lee. Sarah Lee. E aí a gente corta pro Planeta Diário e o que tá. O Perry tá conversando porque como a Lois Lane e o Jimmy Olsen eles foram. Todo mundo fugiu. Só eles que foram pro combate. O Planeta Diário é o único jornal que tem as informações atualizadas do que aconteceu. Sim. Então todo jornal ao redor do mundo tá entrando em contato com eles pedindo para comprar os direitos das imagens do Jimmy Olsen e para poder usar a reportagem deles como fonte. E isso meio que dá um gancho pro Planeta Diário, porque o Planeta Diário tava indo à falência, basicamente. É. E eles estão conversando com isso e tudo mais. E o Perry pede pra Lois Lane e pro Jimmy Olsen escreverem o máximo que eles conseguirem, tentarem conseguir o máximo de informação. E aí o Clark Kent ele entra no escritório e ele fala, opa, eu decidi vir aqui, né, ver se vocês querem me contratar. E eu tenho aqui comigo uma entrevista particular que eu realizei com o Super-Homem uns 10 minutos de atrás. Meu Deus. Meu Deus. Ele escreve uma entrevista com ele mesmo. E o Perry e a Lois Lane, eles leem assim rápido e eles falam que é muito bom, é uma puta história. Uma coisa que vai acontecer ao longo de outros quadrinhos é que a Lois vai começar a tentar descobrir como ele conseguiu essa entrevista e quem é o Clark Kent e tudo mais, e tentar descobrir qual é a relação dele com o Super-Homem. Como eu disse, o Perry e a Lois Lane, eles falam sobre como essa história, essa entrevista que o Clark escreveu com o Super-Homem é uma história incrível, muito bem escrita e blá blá blá. E aí o J. Mágico Straczynski, o que ele fez para terminar o quadrinho dele? Ele colocou essa entrevista brilhante, escrita por ele, no final do quadrinho. Meu Deus do céu. Essa lourinha é alguém? Ela é a assistente do Perry. Ah, tá. Ela não tem muita relevância pra história. Isso aqui é o quê? É o Clark criando a Caverna da Solidão dele. Ah, tá. Que basicamente nessa história ele pegou a nave e ele só criou um buraco no Polo Norte, no meio do gelo. E E botou lá. colocou a nave dele lá dentro. E essa é a Fortaleza da Solidão da Terra 1. Nossa, e uma das missões dele aqui é vingar o assassinato do seu mundo natal. Que isso, A nave diz isso pro Super-Homem. que isso, pesado, parceiro, pesado. E isso é Super-Homem Terra 1. Pô, maneiro, viado. Ah, Aí a entrevista do Clark Kent com o Super-Homem, escrita por J. Mágico Straczynski. Que o J. Mágico Straczynski escreveu outro personagem dizendo que é brilhante. Essa entrevista é uma chupação de saco metalinguística. tem uma apelação de saco gigantesca, né? Puta que pariu. Ah, mano, mas o quadrinho é maneiro. E, cara, os outros dois volumes eu também acho que são legais. Nossa, mas esse Tyrell é muito foda o desenho dele. Caralho. O Zod, no volume 3, a arte também é bem mais legal do que a fantasia do Zod no filme Homem de Aço. Mano, a arte eu vou ter que te falar. Eu acho que esse aqui foi a minha arte preferida até agora. E em segundo deve estar o Crononautas. Porque, cara, essa aqui foi muito boa. Realmente muito boa. Agora, a história fez sentido. Né? E ela continua, né? A história fez sentido. E assim, ela tem um início, meio e fim bom, né? Então, Exato. O que eu falei, ela é um filme. é. Ela é um roteiro de filme.
ela teve início, meio e fim bem distintos assim, bem maneiros. E eu curti a história em geral. E qual, qual foi a outra coisa? História, desenho, o que você falou? Sei lá, o que mais você quiser dizer. É, tipo, eu curti. Em geral, esse aqui eu diria que foi assim, um dos melhores que a gente viu. Porque a arte é muito boa, a história é boa, por exemplo. Acho que agora eu não lembro qual foi que a gente viu, mas era muito bobinho, assim, tipo, tinha muita pouca ação, tipo assim, tinha muito build-up pra ação ser rápida, sabe? Então. Acho, Pô, no rock, acho que era. Arqueiro Verde. Isso. Acho que era. Aí. Aí era meio chato, sabe? Você ficava um tempão introduzindo uma porrada de coisa pra aí no fim ser 3 páginas de luta e acabou a porrada, né? Tipo, esse aqui, pô, a arte era muito boa, a porrada era muito boa, a porrada era duradoura. E a história em si era boa, então. Isso que eu acho que é um problema dos quadrinhos ocidentais de super-herói. Que eles colocam umas lutas muito rápidas. Às vezes tem 3 páginas que são a luta e 100 de preparando pra ela. Mas esse aqui eu curti bastante. É isso, galera. Recomendo, inclusive, vocês verem esse aqui, porque a arte é muito boa. Super-Homem Terra 1. Esse aqui foi o volume 1, né? Que conta essa luta aqui do Super-Homem contra o Tyler. Tyler? Tyrell. Tyrell. Os outros eu até vou talvez dê uma olhada depois que eu curti. E comparando a Homem de Aço. Cara, eu vou te falar que eu não lembro muito de ver o filme, não, mas. Homem de Aço eu achei, tipo assim, paciência, né? Tipo assim, ele é ok. Tipo, não é nada demais, assim, não é nada de me fazer ficar tipo, caralho, que filme genial. É um filme ok, né? Mas esse aqui, em relação ao filme, eu acho que isso aqui é mais satisfatório, talvez. Valeu aí por assistir. Também quero agradecer aí a presença de vocês nos ouvindo. É isso.